diria que em 2019, século XXI, a gente teria que fazer uma fala para defender a importância da ciência e da educação no Brasil e no mundo. Como já anunciaram, eu sou mestranda, estou terminando a minha dissertação nesse momento. Quando eu entrei na pós-graduação no início de 2018, eu não imaginava que eu ia sair no início de 2020 com um cenário completamente diverso. Nesse meio tempo, a ciência vem sendo extremamente atacada. Mas quem sou eu para reclamar frente a esse cara aqui, Galileu? Até ele vem sofrendo alguns ataques nos últimos tempos. Mas brincadeiras à parte, a gente precisa conversar sobre até quando a gente vai continuar tolerando o intolerável. Porque os cortes na educação não são de hoje. Eles já vêm acontecendo há décadas, e tanto o dinheiro que é destinado à educação e à saúde para esse país vem servindo como barganha para esse e outros governos sempre tentarem tirar o Brasil da crise. Alguma crise precisa tirar daqui, tirar da educação. Esse ano, em abril de 2019, foi anunciado um contingenciamento de 5,8 bilhões de reais. Esse dinheiro é destinado desde o ensino básico até o ensino superior. Uma faixa desse orçamento, de 1,7 bilhões, seria destinado aos institutos e universidades federais. E é a partir desse lugar que eu falo, porque é ali que eu estou inserida. Todos esses anúncios de cortes criaram um clima de tensão e de ameaça. As pessoas começaram a achar que a universidade ia ser fechada, que ia faltar luz, que ia faltar água. E a gente começou o primeiro semestre de 2019 nesse clima. No dia 15 de maio, quando as notícias eclodiram também as manifestações na rua. E mais de 200 cidades tiveram suas ruas invadidas pela voz estudantil no chamado tsunami da educação. Desde o início do ano, a Universidade Federal de Santa Catarina, os estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina, tanto de graduação quanto pós-graduação, começaram a se envolver numa série de atividades, como o UFSC na praça. O objetivo dessa ação era mostrar um pouquinho do que a gente faz dentro dos muros da academia, tirando essa produção de dentro desse academicismo, que a gente reconhece que é duro e que também precisa ser repensado, e levando isso para fora, para as comunidades. Mas esse tipo de ação, infelizmente, não foi suficiente. A UFSC recebeu um corte de 30%, ou seja, 46 milhões. Esse número parece sempre muito distante, e às vezes é difícil materializar o que significam na prática esses cortes. Bom, a 18ª CPEX teve que ser cancelada. Um evento de mostra de todas as pesquisas que eram realizadas dentro da universidade, extremamente importante para que estudantes de ensino médio e fundamental de escolas públicas e municipais fossem visitar a universidade, tivessem contato com a produção científica interna. Esse evento não aconteceu, mas em contrapartida aconteceu o Grevex. 93 funcionários terceirizados foram demitidos, entre funcionários responsáveis pela limpeza e segurança do campus. Algumas pessoas acham que isso é pouco, mas se antes a gente tinha 3 pessoas para limpar um banheiro, um prédio inteiro, agora a gente tem uma. Bolsas de ensino, pesquisa e extensão começaram a sumir, serem suspensas, congeladas. E é bem assim, sumir. O professor vai lá, entra no sistema e hoje o sistema está fora do ar e ele não consegue cadastrar um novo estudante para receber aquela bolsa que tinha ficado vaga. E essa bolsa não volta. Essas informações são importantes porque eu entendo que isso é a precarização do ensino. É a precarização das condições materiais necessárias para que a gente possa fazer pesquisa, ensino e extensão. O pensamento pesa. A gente também tem fome. A gente também precisa de condições materiais para poder fazer ciência. E se engana muito quem acha que a universidade pública está cheia de filho de riquinho, porque não é essa a verdade. Mais de 70% dos graduandos vêm de famílias com renda per capita de até 1,5 salário mínimo, dados de 2018.
Em setembro de 2019, quando a gente voltou das aulas, em agosto, foi anunciado que o restaurante universitário teria condições de funcionar só até dia 15 de setembro. Essa informação, mais o acumulado de tensão que a gente já vinha recebendo ao longo do ano, fez com que o movimento estudantil eclodisse e mais de 4.000 pessoas lotaram o maior auditório do Guarapuvu. Eu não consegui estar lá dentro para fazer essa foto. Eu estava do lado de fora, eu fiquei com medo, porque tinha muita gente, muita gente. Eu nunca tinha visto um movimento estudantil tão forte assim na minha atuação. Logo em seguida, nos dias 10 e 11 de setembro, foram realizadas assembleias dos estudantes de graduação e pós-graduação, e a gente declarou greve. A partir de agora, eu vou falar mais da experiência enquanto uma estudante de pós-graduação que fez greve enquanto fazia sua dissertação de mestrado. Porque numa época em que o fazer científico vem sendo atacado, a gente entende que não é possível parar as nossas pesquisas. Fazer pesquisa se tornou político, extremamente político. Significa se posicionar a favor do fazer científico. Então a gente continuou trabalhando, se reunindo e fazendo uma série de atividades. No início, eu mesma não tinha certeza se greve era a melhor alternativa para esse cenário. Mas na medida que as coisas foram evoluindo e eu fui vendo aquela massa coletiva de estudantes e conhecendo um monte de rosto de outros pós-graduandos, de outras formações que eu nunca tinha visto, eu acabei me envolvendo cada vez mais. Nessas horas, a gente sempre fica em dúvida se a gente vai paralisar ou se a gente vai lutar. Porque a gente se pergunta se a gente vai ter condições de continuar estudando. Com o presente desmoronando, que futuro sobra para achar que amanhã vai ser melhor? A vida de pesquisador e pós-graduando requer uma série de concessões e desafios. Todo mundo sabe que Florianópolis é uma cidade extremamente cara. Se a gente quer fazer dedicação exclusiva para a pesquisa, já é bastante difícil sobreviver com R$ 1.500, que é a bolsa do mestrado, ou R$ 2.200, que é a bolsa do doutorado. Se a gente não tiver nem esse financiamento, o que vai acontecer é que as universidades, ao invés de se tornarem mais plurais, vão continuar sendo destinadas somente a uma elite branca. E não é isso que a gente quer. Mas como em meio ao caos, só não pode o desespero, é melhor lutar ao invés de paralisar. E é por isso que a gente entrou em greve. E se engana muito quem pensa que greve é para ficar em casa. Foram 40 dias insanos, extremamente cansativos, com atividades pulverizadas pelo campus inteiros, aulas abertas, atividades na rua, panfletagem, ação em mídias sociais, uma série de reuniões para fazer análise de conjuntura, assembleia para fazer debate. A gente aprendeu a se acolher. E se a gente abriu a boca para pedir a restituição da verba orçamentária desse ano, a gente resolveu que, na verdade, a gente tinha que pedir era mais. Por exemplo, a revisão da lei orçamentária de 2020. Porque é verdade que, ao longo do ano, o governo foi liberando algumas verbas e não foi contingenciado inteiramente aqueles 1,7 bilhões. Mas se engana quem acha que as coisas ficaram estáveis. O projeto de lei orçamentária de 2020 é ainda pior e vai ser ainda mais cruel. Além disso, a gente resolveu pedir o arquivamento da minuta futurice, a gente pediu o reajuste retroativo de bolsas de mestrado, a gente pediu o aumento de oferta de bolsas de mestrado e doutorado, pensando em políticas de inclusão de estudantes negros, indígenas, quilombolas. Pedimos a manutenção das bolsas vigentes de pesquisa, arquivamento da reforma da Previdência e, principalmente, a revogação da emenda constitucional, o teto de gastos, dos APEC 95. No final dos 40 dias, a vida de mestranda grevista estava impossível. A gente já estava doente, cansado, fizemos várias rodas de conversa e de acolhimento, mas a gente foi reconhecendo que, como a UNE, a União Nacional dos Estudantes, nem a ANPG, a Associação Nacional dos Pós-Graduandos, e nem os professores da UFSC aderiram à greve, a gente foi obrigado a reconhecer que a gente estava sendo isolado. Ao invés de chamarem uma greve nacional, essas instituições chamaram uma paralisação de 2 dias, nos dias 2 e 3 de outubro. Depois disso, a sensação que eu tive quando eu voltei para o campus era como se tudo tivesse terminado. Então, a gente teve que fazer uma assembleia e sair da greve. É claro que greve não é solução definitiva, mas ela acaba sendo uma resposta imediata para cenários insustentáveis. E se engana muito quem acha que todo mundo sai perdendo com a greve. Eu discordo. Eu acho que essa greve teve pontos muito positivos e importantes.
O principal deles foi aprender a se posicionar. Numa época em que a gente debate demais pelas redes sociais, pelas telas de celular, e não olha mais olho no olho, fazer uma assembleia e resgatar o significado político do que significa sentar em roda, olhar um no olho, aprender a debater e discordar, foi extremamente importante. As assembleias existem justamente para isso, até mesmo para alguém ir lá e chamar o fim da greve, como aconteceu. Além disso, um saldo extremamente importante foi aprender a reconhecer os olhos de quem luta lado a lado. Muita gente não sabe, mas a vida acadêmica de pós-graduando pode ser extremamente atomizante, isoladora, e a gente vai ficando cada vez mais isolado nas nossas pesquisas e acaba perdendo, às vezes, o contato e relações com algumas pessoas. Então, reconhecer que você não está sozinho na luta, que você pode conhecer, olhar olho no olho e se acolher, isso foi extremamente importante. Mas agora que eu já apresentei para vocês o que aconteceu nesses 40 dias da UFSC, que foram bastante insanos, foi só um gostinho, eu queria debater algumas questões um pouco mais importantes e emergentes. Porque eu entendi que os cortes na educação, na verdade, eram só um arranhão perto de coisas outras que a gente precisa debater. A gente está falando de projetos de vida. Quando a gente fala de ensino superior e acesso ao ensino superior, a gente tem que lembrar que ainda existem nesse país muitas pessoas que são, às vezes, as primeiras de uma família a acessar o ensino superior. Quando você ceifa a educação, você está ceifando o projeto de vida não só dessa pessoa, mas daquela família inteira, que via na educação como uma promessa de avanço social. É claro que a gente está lidando com problemas complexos e estruturais. A gente vive sobre o regime de um sistema neoliberal, extremamente individualista e individualizante, que não preza quase nada pelo coletivo. A gente está com os mundos em ruínas. O nosso fazer científico está prejudicado. E é por isso que eu ainda continuo apostando e acreditando que a universidade são vidas em ebulição. São a possibilidade de um espaço de fazer contraponto a esse desmonte que vem acontecendo. Eu, particularmente, decidi entrar na pós-graduação porque eu desejo ser professora. E, diante desse cenário, vários dos meus colegas, assim como eu, nos vimos perguntando várias vezes: o que eu vou fazer da vida? Vai ter universidade para trabalhar depois? Vou continuar estudando? Eu prefiro acreditar que sim. Eu ainda prefiro acreditar que a possibilidade de uma universidade ainda abre caminhos, ainda abre pensamentos. Porque a gente não está lá para ser formado enquanto um tarefista qualificado. A gente não entra numa universidade só para aprender uma técnica, para executar segundo as lógicas do mercado. A gente entra lá para aprender a pensar, para entrar em contato com o plural, com o diferente, com outras pessoas, outras realidades. A gente entra na universidade para fazer perguntas melhores. É óbvio que a gente não tem resposta para vários dos problemas que estão sendo aqui colocados. E é por isso que a gente precisa ainda mais de educação. Porque a gente vai precisar ainda mais de estudo para conseguir sair desse buraco que a gente vem se metendo. E é por isso que eu defendo uma educação que seja pública, gratuita, diversa, plural, de qualidade, que atenda aos interesses da população. E se hoje eu tenho alguma intenção de deixar alguma mensagem para vocês aqui, é que a gente possa continuar defendendo isso de modo coletivo. Porque defender uma universidade não é só para quem está lá dentro, e nem muito menos só para quem deseja fazer carreira dentro da universidade. Ela é um centro de pensamento importante para a sociedade como um todo. Como diria Ariano Suassuna, eu poderia ser uma otimista tola, ou uma pessimista chata, mas acho que eu prefiro ainda ser uma realista esperançosa e acreditar na força do coletivo para um mundo melhor. E eu espero que todos vocês venham comigo junto defender a educação desse país. Obrigada.